Hoje nós estamos reunidos para a nossa 80ª formação. E nós vimos vendo a misericórdia de Deus em todas as fases, né? E agora nós estamos vendo, nós vimos no Antigo Testamento, agora nós vamos ver como que está a oração, a misericórdia em nossos tempos. Nós vamos falar do nosso tempo atual, né? E nós, assim, de antemão, já sabemos como que está a vida espiritual de muita gente. A gente sabe que nós estamos tentando levar o melhor caminho possível para nós, para podermos ter a graça de Jesus, de Deus conosco, né? Agora, também sabemos de outras pessoas que não comungam a espiritualidade, não comungam uma religião, as pessoas que não creem em um Deus. E hoje em dia isso é muito comum, infelizmente, em todo o universo. E de maneira que nossa formação de hoje, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre a oração. Eu pediria, então, eu vou pôr a nossa formação, eu pediria, então, para Socorro e a Vera vai apresentar para nós, e a Socorro vai fazer a leitura, como sempre, né, queridas? Deus abençoe vocês, nós vamos fazer a oração para que Jesus, misericordioso, derrame as suas graças sobre vocês. Que Nossa Senhora interceda por todos os apóstolos e que o Espírito Santo de Deus venha falar sobre vocês o que de fato Ele quer que nós aprendamos, o que de fato é vontade de Deus, que é vontade de Jesus sobre todos nós. Não é o que o nosso pensamento às vezes quer pensar, mas sim o que foi enviado por Deus através do nosso Santo Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Socorro, eu vou colocar aqui e você assume aí. Bem? Tá certo. Então, uma boa noite a todos, que Jesus misericordioso nos ilumine e nos abençoe, e que Nossa Senhora de Fátima, hoje no dia 13, ela possa cobrir com o seu manto sagrado a cada um de nós. Amém. A oração, Sagrada Escritura. Pulou? Hebreus. Aí mesmo. Isso. Sagrada Escritura, Hebreus 5, capítulo 5, versículo 7. É Ele o Cristo que nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão. Ok. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada em fazer essa lição e espero que, na minha simples fala, vocês consigam acompanhar todo o texto, que no final é que vocês vão entender realmente o que gostaria de dizer, tá? Então, eu vou iniciar nos fazendo refletir segundo essa carta dos Hebreus que a Socorro acabou de ler, tá? Afirmando que somente o Cristo, através do seu amor e submissão, deu a vida para nos salvar. E aí eu vejo assim, para acreditarmos nisso, uma pequena palavra se faz essencial em nossa vida, a fé.
E a primeira pessoa citada na encíclica de João Paulo é Maria, que através de sua oração no Magnífica, expressou não somente a fé, mas a submissão à vontade do Pai, Criador de todas as coisas, e aceitou a missão junto a seu Filho, que experimentou o humano ser para a nossa salvação. Então, temos 3 estágios de fé, 3 níveis de profundidades de fé, baseados em nossa própria cultura, onde fomos criados, enfim, né? A primeira fé é superficial, onde eu sou o centro, eu busco algo que faz bem para mim, onde acreditamos, no caso, ser protegidos e somente isso. Então, tanto faz buscar lentilha na carteira, guia no pescoço, horóscopo, medalhas, fitinhas no punho e outros tantos adornos misturando crenças. Mas o que importa é o que busca, que fará bem para mim. Tipo pensamento positivo. Então, tudo é igual nesse estágio de fé, desde que eu me sinta protegido. Eu estou exemplificando de uma maneira geral a fé de todas as pessoas, tá? Não do nosso apostolado, enfim, tá? Bom, o segundo nível da fé é onde me proponho a buscar a salvação através da fé, e para isso eu preciso de Jesus, pois fora dele não existe vida eterna. Se busco vida eterna, então a salvação é mais do que fazer algo para mim. Lembrando, o leproso que buscou ajuda, foi atendido e voltou a agradecer a Jesus e ouviu: tua fé te salvou. Mas salvou é mais do que a fé te curou. Jesus se torna diferente de todos os outros, ele se torna Deus, que é portador da salvação, apesar de estar ainda essa colocação baseado em mim. Aí o terceiro estágio da fé é onde me dou conta que Deus quer a salvação de todos. E me empenho não apenas na minha salvação, e sim na salvação dos outros. Busco fazer a vontade de Deus, e aí entra nossa missão de discipulados, anunciando o Evangelho, participando da missa, fazendo leituras de liturgia, onde me dou conta que é o caminho mais fácil para a salvação. Quando então eu estou nesse estágio de fé, percebo que Jesus não é apenas meu Salvador, e sim Salvador da humanidade, que é o próprio projeto. Tu quer dar uma lida agora? Continuar? Sim. Rico em misericórdia. Encíclica Rico em Misericórdia, parágrafo 98, 105. São João Paulo II diz: em ardente oração, devemos clamar e implorar a misericórdia, em uma época tão crítica como a nossa, marcada por terríveis tensões, referindo-se a Maria em seu Magnífica. Exorta, imploremos a misericórdia divina para a geração contemporânea. A indiferença, fruto do egoísmo, se revela quando o homem não tem coragem de pronunciar a palavra misericórdia. Ok. Então, repetindo, né, a frase, quando eu estou no estágio da fé, que eu percebo que Jesus não é apenas o meu Salvador, e sim o Salvador da humanidade, que é o seu projeto, eu me torno discípulo dele. Então, no nosso caso, apóstolos eucarísticos, esquecemos os nossos projetos e nos dedicamos aos seus projetos, aquilo que é o motivo e razão da encarnação de Jesus de Nazaré, onde Jesus sai do mistério de Deus e se encarna na Virgem Maria, nasce, cresce, desenvolve a vida humana. O Papa João Paulo cita em sua encíclica Divis in Misericórdia para implorar-nos a misericórdia divina para a geração contemporânea, como acabamos de ouvir. Mas a diferença junto ao egoísmo se revela quando o homem não tem coragem de viver e muito menos pronunciar a palavra misericórdia. Hoje, a oração da igreja dos nossos tempos, ela se volta para abrir os corações dos cristãos
aos atos de misericórdia, tanto corporais e espirituais, que nos ensinam não somente a orar e clamar pela misericórdia divina, mas transformá-la em vida aos irmãos mais necessitados. A caminhada da igreja se completa quando somos capazes de viver pelos outros, junto à igreja, comunidade, partilhando os ensinamentos adquiridos pela palavra bíblica e testemunhando com o nosso exemplo. A oração é plural dentro da igreja, ela não é singular. Ela nos leva à unidade tão desejada por Jesus. Então, eu diria assim, que nós todos somos uma vela acesa, mas ela pode ser apagada a qualquer momento se eu não tiver misericórdia comigo mesmo, com os outros. Acende essa vela a todo momento que se fizer necessário, para que seu plano de amor na criação seja fielmente cumprido. Importante buscarmos a humildade e discernimento nessa trajetória. Vale lembrar que Jesus, em sua agonia no Getsemane, quando ora ao Pai dizendo: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, na repetição dessa frase, em cada avanço da história, concluímos que o egoísmo do homem o leva a se afastar de Deus, deixando a brecha aberta ao pecado. Mas a ação do Filho e do Espírito Santo se manifesta em nosso mundo contemporâneo em todos os séculos, onde a oração transformada em ação misericordiosa é um dos caminhos para a salvação eterna. Então, sugiro que nossas orações sejam de coração a coração, na adoração, silêncio, na presença do Senhor, que nos escuta, nos ilumina e nos dá discernimento como orarmos diante do momento mundial nesses tempos confusos e difíceis. E aí a igreja tem um papel importantíssimo para nos orientar, clero, os fiéis cristãos, a concluir a vontade do Pai, que é amor e misericórdia. E nesse sentido, eu vejo o pontificado do Papa Francisco não medindo esforços para nos direcionar a buscar essa intimidade com Deus, nos proporcionando estudos, no nosso caso, né, do apostolado eucarístico, qualificando-nos passo a passo, caminhando para o crescimento pessoal de nossa alma, através dos atos de misericórdia que nos levam à santidade para o encontro definitivo com o Pai. E aí eu acrescento para vocês, nesse momento de muita dor aqui no meu estado, as ações que todas as pessoas estão fazendo para tornar o sofrimento menor aos nossos irmãos, né? E eu cito uma situação bem particular da minha paróquia, que nessa semana estamos celebrando a novena. Então, normalmente, as paróquias que celebram a novena recolhem dinheiro para a própria paróquia, enfim. E, diante dessa tragédia toda, se resolveu que o recolhimento vai ser cedido daqui a 2 meses para o padre da paróquia em Roca Salles, no caso, né, a cidade bastante afetada, que foi totalmente destruída, porque na igreja, na paróquia, é onde os irmãos têm a referência de buscar ajuda. Então, buscando ajuda na igreja, o sacerdote, cheio de misericórdia, vai saber onde levar as coisas e quais as famílias estão precisando, além da palavra do Senhor, além do conforto, né? Então, isso eu vejo que é uma oração dos nossos tempos. É a ação, a oração com a ação. Então, eu vejo a nossa igreja crescendo e eu me sinto, assim, muito feliz que, nesse momento, a solidariedade do nosso povo do Rio Grande, ela se une toda
de todas as formas para ajudar os nossos irmãos. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, além de colocar também um sinal muito forte. Eu pediria à coordenação se eu posso postar no grupo de todo o Brasil, que a enxurrada toda levou uma família a ficar no telhado, enfim, né? E até que se passasse tudo. Aí, quando conseguiram resgatar essa família, eles viram que tudo estava destruído, mas embaixo de onde a família estava aguardando socorro, eles encontraram um crucifixo e um terço. Então, daí eles identificaram que esse crucifixo e esse terço estava a 100 metros do local que veio a ficar com as pessoas. Então, isso é um grande sinal para dizer que quem busca Jesus, quem acredita na oração do terço, quem entrega a sua vida para Jesus, sempre será protegido. Então, eu tenho que louvar e agradecer a Deus por esses sinais, por esse momento de estar partilhando com todos vocês, meus irmãos, né, apóstolos eucarísticos, e peço que vocês orem por nós, porque apesar de muita solidariedade, ainda tem muita gente que se aproveita desse momento, não levando em consideração o sofrimento do outro, né? E essas pessoas são os corações empedernidos, que tanto Jesus pede no terço da misericórdia, que a gente ore para que eles abram o coração. Então, seria esse a minha contribuição para esse momento de formação. Muito obrigado a todos. Diário de Santa Faustina, 1158. Existe uma tríplice forma de praticar a misericórdia. Em primeiro, a palavra misericordiosa, pelo perdão e pelo consolo. Em segundo, quando não é possível pela palavra, pela oração. E isso também é misericórdia. Terceiro, obras de misericórdia. Então, é como eu falei ali para vocês, né? No momento que a igreja se une, né, para entregar o dinheiro para a paróquia de uma cidade que foi devastada, para chegar até o irmão, ela está, na realidade, fazendo essa tríplice forma de praticar misericórdia, né? No consolo, na palavra, na oração e na ação também. E pelo perdão também, né? Porque as pessoas precisam, nesse momento, não levar ódio nem mágoa do que aconteceu. Elas precisam se perguntar por que Deus permitiu isso, né? Se perdoar pelos nossos próprios atos que levam a natureza a agir dessa forma, né? Então, podemos continuar. Diário de Santa Faustina, 72. Jesus, verdade eterna, nossa vida. Invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, do qual brotam raios de graças incompreensíveis para todo o gênero humano. Suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas remidas com o vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Então, assim, eu vejo que eu já meio que falei tudo sobre esse tema, e eu acredito que nós, na nossa formação, estamos
bem preparados para nos unir ao corpo de Jesus, orar por todos esses pecadores, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas o terremoto que está acontecendo, que aconteceu lá, a tragédia que o Papa, inclusive, se referiu, agora eu não lembro qual é a cidade. Marrocos, né? Então, assim, ó, a gente não sabe qual é o momento que nós vamos ser provados, as nossas almas vão ser provadas, e a gente precisa vigiar sempre, vigiar com oração, a qualquer momento. A jaculatória Jesus, eu confio em vós, também pelas outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecimento como Deus está nos proporcionando nesse apostolado. Então, que a gente seja a extensão dos raios da misericórdia de Jesus para alcançar tantas almas que estão perdidas, talvez mortas, não tendo fé, que é uma coisa muito séria também, né, nos dias de hoje, mas a gente tem que ter confiança que Deus tem um plano maior na criação e que somos seus filhos. E como seus filhos, ele vai nos habilitar para ajudá-lo na criação. Obrigada. Obrigada, Vera, nós agradecemos muito. Eu até agradeço muito, assim, o seu empenho, né, de estar, assim, tão vulnerável com essa situação toda e se colocar a fazer a nossa partilha, aliás, a nossa apresentação da nossa formação de hoje. Eu agradeço muito e cai, assim, tudo isso que você está fazendo, assim, bem sobre esse 72, né? Que nós saímos de nós, quando nós saímos do pedir misericórdia para nós, e nós vamos em socorro daqueles que nós sabemos que estão em pecado e que não reconhecem o seu pecado, que não reconhecem a Deus como Supremo Salvador, né? Então, essa parte é muito importante, porque é um dos pedidos de Jesus, né? Como eu coloquei no começo do terço, que Jesus pede para nós, rezai pelos pecadores. Então, nós nunca podemos esquecer, quando rezamos o terço da misericórdia, que pedir pela salvação dos pobres pecadores, né? Das almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, né? Isso é muito importante. Eu agradeço muito, Vera. Agora nós entramos, então, na nossa parte da partilha. Eu pedi para o Ney estar conversando um pouquinho conosco sobre a primeira partilha. Vai estar sempre dentro do mesmo assunto, mas é bom nós ouvirmos a opinião do nosso irmão, né? Ney, boa noite, querido. Seja bem-vindo, viu? Obrigada pela sua participação. Eu sei que você passou apertado aí para entrar. Muito obrigada. Imagina, graças a Deus, né? A energia voltou. Nós conseguimos retomar aqui. Deus é bom, né? E é bom o tempo todo. E belo encontro hoje. Parabéns a Vera pela disponibilidade, né? Como a Fifi bem lembrou, mediante a dor aí a tudo que vem acontecendo, ainda se dispôs a estar com a gente, passando esse direcionamentos, né? Essa partilha tão maravilhosa que foi. A igreja é orante, né? Nós precisamos sempre lembrar disso. A igreja ora e desde os primórdios, né? A gente vê lá no Antigo Testamento um povo orante, a gente vê a igreja de Cristo lá no seu início, né? Orando, né? Nós vemos o relato da prisão de Pedro e a igreja orando para a libertação de Pedro e ele é libertado pelos anjos, né? E a gente vê um Jesus orante. Se a gente prestar atenção nos evangelhos, a gente vai perceber que Jesus era um homem de oração. Os evangelhos sempre começam narrando. Jesus, durante a madrugada, estando em oração, retorna ao meio dos discípulos, ou à noitinha dizendo, Jesus vai até o deserto, se põe em oração. Então Jesus é um homem muito orante. E nós, enquanto discípulos de Jesus, também devemos orar. Como a Vera bem lembrou, é só pela oração que se constrói a intimidade com o Pai, a intimidade com Deus.
Portanto, a nossa oração deve ser coletiva, em igreja, e também a oração individual. E sempre misericordiosa, sempre uma oração humilde, né? A Santa Faustina dizia ali, né, que a entrega total é que faz a oração ter efeito. Na leitura bíblica também vai dizer que Jesus, diante de toda a sua entrega, alcançava do Pai o que ele pedia. Então, a oração deve ser humilde. E nessa primeira partilha, vai trazer uma oração de Jesus na cruz, né? Jesus, que era um homem muito orante, até o seu final na cruz, ainda esteve em oração ao Pai. A cruz de Jesus é o centro, né, da devoção da Divina Misericórdia, é a cruz de Jesus. É o centro da nossa fé, mas a devoção da Divina Misericórdia, ela só pode ser compreendida quando a gente olha para a cruz de Jesus. Lá na cruz, a gente tem o coração aberto de Jesus jorrando misericórdia para o mundo, né? Ali nasce, vamos dizer assim, a misericórdia de fato para o mundo, porque daquele coração jorrou sangue e água, como o próprio Jesus narra a Santa Faustina. Ali, na cruz de Jesus, nós aprendemos o verdadeiro significado do discurso da misericórdia, né? Quando a gente olha os ladrões na cruz, 2 ladrões condenados à morte, inclusive espiritual, não só física, mas espiritual, porque estavam ali condenados, como eles mesmos narram, porque eram merecedores, ou seja, cometeram coisas más, cometeram pecados, e ali a gente entende o significado do discurso da misericórdia, porque um ladrão se arrepende, pede perdão e encontra a misericórdia de Deus em Jesus, e o outro não se arrepende e não consegue alcançar então essa misericórdia, porque não reconhece a divindade de Jesus. E na cruz de Jesus nós temos essa linda oração, né, que faz parte das 7 frases de Jesus, que a gente celebra, e é muito bonita essa celebração das 7 frases de Jesus. Pai, perdoai-los, porque não sabem o que fazem. Ou seja, a gente percebe um Jesus que ali, com todo o amor que pregou, com todos os milagres que fez, com toda a misericórdia e a bondade que ele derramou sobre o mundo, sentindo na sua cruz todo o ódio do homem, todo o rancor, todo o desprezo da humanidade. E qual é a reação desse Deus? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus de fato é assim. Deus de fato é misericordioso, né? Até as últimas consequências, até os últimos momentos, mesmo sendo injuriado, perseguido, maltratado, Deus nos derrama a misericórdia para todos sempre. Por isso que essa primeira partilha, ela vem nos lembrar que a nossa oração deve ser insistente e uma oração de confiança, porque muitas vezes a gente olha para a nossa miséria e não vê dignidade numa oração dirigida a Deus. Mas percebam que não é só pelos nossos méritos, mas principalmente pela bondade de Deus. É isso que ela vem nos trazer, que nós, mesmo diante do nosso não merecimento, nós devemos confiar na bondade de Deus e fazer a nossa oração e a nossa súplica a esse Deus sempre. Amém? Em seu dia a dia, na sua oração pessoal, você tem implorado a misericórdia de Deus por si, pela sua família, seu bairro, país, pelo mundo e pela igreja? Com qual frequência, de que maneira? Bom, nós temos, né, o nosso costume de fazer todos os dias as nossas orações pessoais. E as orações pessoais, nossa, difere de uma ou outra, mas no fim acaba todo mundo caindo na mesma, que a gente fala, a pessoa fala, eu rezo Magnífica, eu rezo Magnífica, rezo 90, eu rezo 90. Então, a gente tem umas orações que a gente sabe que são, assim, as principais, e que nos dão mais força, mais compreensão do Deus que temos, e mais compreensão daqueles que necessitam da nossa oração. Eu diria assim que é normal
nós rezemos por nós mesmos, pela nossa família, por todas as pessoas da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Eu, para falar a verdade, às vezes eu esqueço de rezar por mim. É muito difícil rezar por mim. Quando eu começo a conversar com Deus, eu ponho um, eu ponho outro, eu ponho outro, eu ponho outro, e a gente pensa, né? E graças a Deus nós pensamos no próximo, pensamos na nossa comunidade, pensamos na nossa cidade, pensamos no nosso Brasil, pensamos no pessoal do Sul, pensamos em Marrocos, que está tão longe de nós, mas nós pensamos, imploramos a Deus misericórdia pelo povo, porque a gente vê, como eu já disse já hoje, a gente vê o sofrimento da pessoa, que ela está necessitada, ela precisa de amparo, ela precisa de força, e tudo isso aí vem através do quê? Através do nosso amor por eles, né? Do nosso amor por eles, de nós podermos ampará-los nessa oração. E, logicamente, Deus, ele não é surdo a todo sofrimento humano, ele vê tudo. E eu creio que ele fica, assim, satisfeito quando nós rezamos pelos outros, porque ele está atendendo o pedido de todo mundo. E eu acho, assim, de minha parte, eu gosto como eu rezo, porque eu rezo muito pelas pessoas que me fizeram mal. Eu não consigo ter raiva de ninguém, eu não consigo guardar mágoa de ninguém, e às vezes quando eu vejo, assim, uma pessoa que me fez tanto mal, eu penso, puxa vida, eu tenho tanto amor por ela, por que ela não foi capaz de me amar? Né? Por que não foi capaz de me aceitar? Então, às vezes isso dói, mas só que, graças a Deus, quando eu lembro das pessoas, eu lembro com amor, eu lembro com carinho, eu peço a Deus que perdoe, eu peço a Deus que proteja, que ampare, que amplie a visão dessa pessoa, para ela ver o que é o mundo, o que é o ser humano, o que é a comunidade, o que é família, né? Para a gente poder crescer. É isso aí. Bom, agora, Padre, agora é com o senhor. Cadê o senhor? Padre Edson, ele fica quietinho no cantinho dele, tão bonitinho. A vossa bênção, seja bem-vindo, o senhor é muito querido aqui para nós. Deus abençoe, boa noite. Amém, amém. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Dá um arremate para nós aí. Então, é a missão, né, da igreja, que pelo que o Papa principalmente frisava no documento, a questão de ter coragem de pronunciar a misericórdia como uma graça, como uma virtude e não como uma fraqueza, né? Porque a natureza, o mundo estão acostumados com a lei do mais forte, a seleção natural, né? E a competitividade, isso e aquilo. E muitas vezes as próprias evoluções também vão ser baseadas na lei do mais forte, a nossa própria dinâmica de trabalho, de mercado, quer que o mais forte prevaleça. E Deus vem falar, então, da misericórdia, e o Papa quer que a Igreja pronuncie com mais coragem, né, essa palavra como uma oração a Deus, a partir da nossa própria realidade humana e para com os outros, né, porque senão vamos clamar misericórdia de Deus para nós, talvez também não vamos querer ter essa misericórdia para com os outros. Por isso, como a oração da igreja, você faz necessário esse clamor por Jesus, né? Pelas graças que Cristo nos dá. Hoje, providencialmente, estamos no dia que o Jesus começa a revelar o terço, a Santa Faustina. Então, vemos também o quanto essa oração ela vai nos sensibilizar para a ação também. Porque se é algo que eu peço para Deus, é algo que eu também dou valor na ação. Porque para rezar, eu preciso ter consciência da necessidade, eu preciso sentir aquilo. O fazer nem sempre vai estar tão enraizado quanto a oração, né? Porque na oração eu vou ali parar diante de Deus e vou querer que aquilo aconteça,
no fazer, pode ser que uma hora eu sou inspirado para fazer isso, outra hora fazer aquilo, e acabe me perdendo, me atrapalhando ou mudando de objetivo. Então, nesse sentido, como oração da igreja e como a nossa oração, a nossa ação, claro, também o número 1158 do diário, vemos então essa necessidade de clamar a Deus, assim como Jesus clama por nós, e esse Jesus que também sempre rezava antes de agir. Acho que essa é uma das principais lições para nós, para mim, né, de ter essa ousadia de rezar antes de agir, antes de fazer. Santa Maria Teresa de Calcutá também com seu exemplo, as 2 horas diárias de adoração ao Santíssimo, né? Então, o lugar de se fortalecer, de buscar também a graça de Deus, é a proximidade com o Senhor. Sem dúvida, a importância de interceder pelos outros, né? Como vocês mesmos já frisaram, ser sensível àquilo que os outros vivem. Não sei se mais alguém leu o testemunho da Glória Apolo. Fica difícil interagir aqui, né? Mas imagino que mais alguém tenha lido. Lá, claro, é um relato assim, né? Que não tem a mesma autoridade dos documentos da igreja, da Bíblia, né, e tal, mas ela vai falar do momento, né, que ela percebe que ela nem era sensível às notícias, à maldade do mundo, e o quanto aquilo significou para ela, que ela havia esfriado, que ela estava distante, né, de perceber que o sofrimento dos outros também dizia respeito a ela, né? Então, um pouquinho é isso que o Papa vai questionar, né? Que a indiferença, que vai ser fruto do egoísmo, vai ser um sinal de que o homem também não quer viver essa misericórdia, não tem consciência da importância dela e não vai ser sensível, né, à realidade dos irmãos. Então, Jesus, que se preocupa com tudo e com todos, né, que quer salvar a todos, quer que nós, ao menos em parte, compartilhemos dessa bondade, dessa generosidade de Deus chamada misericórdia, e que fique para nós, a partir desse encontro, essa sensibilidade, esse desejo, esse sentir com de Jesus, que se coloca também ao nosso lado e no nosso lugar para a nossa salvação, perdoando a todos, como dizia a primeira pergunta da partilha. Muitas vezes, de fato, não sabemos o que fazemos, mas que nos momentos de consciência estejamos cada vez mais sensíveis ao querer e ao agir de Deus, e que essa seja a nossa principal oração. Amém, Padre. Amém. Alguém quer colocar alguma coisa? Essa lição ela é breve, né? Então a gente já está até terminando cedo. É bom porque o que nos interessa é nós nos encontrarmos, partilharmos, estudarmos a palavra de Deus. E eu quero aproveitar, convidá-los, embora nas quartas-feiras nós estaremos aqui, né? O pessoal de Varginha, eles começam no dia 26, a Larissa nos convidou, dia 26 ela começa a novena de Santa Faustina. Aí, cada dia, eles vão passar online, né? E cada dia vai ter uma pessoa para desenvolver um tema. E aí, ela está convidando para nós que, se quisermos participar, vai ser a partir das 8h30, e depois vai ser pelo Meet, depois ela passa para nós as instruções certinhas, e eu partilho com vocês, tá bem? Vai ser muito bom. Aquele pessoal de Varginha é um pessoal muito ativo, né? Eles consagraram, esse ano passado, na Festa da Misericórdia, eles consagraram 97 novos apóstolos, né? E depois dessa consagração, entraram mais 50 no apostolado. E é muito bom. Isso é muito bom. É um pessoal muito maravilhoso, muito dedicado. Então, nós vamos
agradecer, né, Padre? Agradecer a presença de todos vocês, a participação, a Socorro por estar sempre aqui fazendo a leitura para nós. Eu sei, a gente sabe da sua dificuldade aí com seu pai, que Deus derrame muitas bênçãos sobre eles, sobre a sua família, e derrame as bênçãos também sobre todas as famílias, principalmente para os nossos irmãos do Sul, né, para os nossos irmãos lá de Marrocos, e todos os lugares que Deus sabe aonde está a necessidade. Eu sei que Ele vai estar lá, Ele está lá. Padre, se o senhor quiser dar-nos a vossa bênção, falar mais alguma coisa, eu agradeço de muito coração, eu fico muito feliz do senhor estar conosco, do senhor dar, assim, bastante importância para nós, porque se o senhor não tivesse importância, o senhor não estaria aqui. Então, eu te agradeço muito, de coração profundo mesmo, agradecemos, senhor, viu? Para nós é muito importante essa sua presença conosco, assim, a presença de Jesus conosco. Deus te abençoe muito na tua vida, Padre. Amém, que Ele abençoe nós todos. Também agradeço essa comunidade que nós formamos, né, com esses grupos todos aí, de encontro, de oração, e, claro, estou à disposição, né, para ajudar, e também, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum desafio com a questão de vir para o congresso, né, podem também entrar em contato. Estamos aí mediando com o Christian, com o Aloysio, né, naquilo que for necessário para acolher vocês. Também, começo de outubro, Maringá, eu vou para lá. Depois vamos ter também Rio de Janeiro, Brasília, né? E no final de novembro eu vou acolher um grupo lá em Crateús, lá no Ceará, de uma paróquia dos Padres Marianos. O Padre André lá, que está lá, ele já acompanhou também o apostolado um tempo, né? Vamos fazer a acolhida desses novos membros lá também. E boa caminhada para vocês todos, né? Que esse dia de aniversário, os 88 anos do terço que nos foi confiado, né, por meio de Santa Faustina, seja para nós um reacender da confiança na graça de Deus, que afasta o mal, o pecado, e que também dá para nós essa nova chance de caminhar nos caminhos do Senhor. Que essa bênção nos acompanhe todos, especialmente aqueles que, nos momentos de dificuldade e desafio, muitas vezes se percebem sozinhos. Hoje o Evangelho das Bem-aventuranças, sem dúvida, bastante desafiador, mas nos ajuda também a entender que só em Deus nós temos a nossa consolação, completude, saciedade, né? Muitas vezes queremos já nesse mundo resolver as coisas, queremos ser felizes, mas quando Jesus fala, né, que não é na riqueza, não é no não ter fome, necessidade que está a felicidade, e sim aqueles que esperam em Deus, Jesus também pede para olharmos além. Então, busquemos cada vez mais com confiança essa graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ficai em paz nas vossas casas, com vossas famílias, que o Senhor sempre acompanhe e esteja no meio de todos nós. Amém. Também lembro, né, sejamos, sem dúvida, zelosos com Deus e com os irmãos. Hoje a igreja celebra São João Crisóstomo. Ele dizia, né, que não adianta nós darmos o ouro para o altar de Deus e deixarmos o irmão de lado, né, desprezado, passando fome. Então, que procuremos cada vez mais essa coerência, né, com Deus e com os irmãos nessa via de mão dupla. Muito obrigado, né, fiquem com Deus. Muito obrigada, Padre. Obrigada a todos. Obrigada, Padre. Muito obrigada para todos. Deus abençoe. Obrigada. Thelma, melhora na sua tosse. Eu consegui melhorar depois de 3 semanas. Estou bem. Você fica bem, Thelma. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada, boa noite. Amém. Tchau, tchau, Padre. Tchau, tchau. Amém.